Por que este planeta aparentemente frio e desolado deixa todos tão inquietos? Plutão. Antes pensado como um mundo morto e congelado, agora descobriu-se que ele esconde vulcões de gelo, um oceano e até sinais de vida. Está tão longe do Sol, então por que ainda pode ser tão misterioso e imprevisível? Ainda mais surpreendente, a Rocote perto de Plutão pode desvendar um grande mistério da origem do Sistema Solar. Esses dois corpos celestes distantes, Plutão e a Rocote, parecem guardar segredos surpreendentes que nunca imaginamos. No tempo que se segue, vamos explorar juntos a verdade por trás desses corpos. Em julho de 2015, a New Horizons da NASA passou por Plutão. Ela despedaçou completamente nossa antiga compreensão do planeta anão. Plutão não é a esfera fria e morta que imaginávamos, mas um mundo cheio de paisagens complexas e vitalidade. Uma das descobertas mais chocantes foi a vasta rede de vulcões de gelo em Plutão. Ou talvez, mais precisamente, são criovulcões. Diferente de qualquer outro corpo no Sistema Solar, a existência desses vulcões de gelo derrubou nossa percepção deste planeta anão. Em março de 2022, com uma análise de dados mais detalhada, os cientistas descobriram que a borda da nova e brilhante região no quadrante sudoeste de Plutão tem montanhas em cúpulas gigantes com uma superfície áspera e texturizada. Uma delas, chamada Wright Mons, tem cerca de 3 milhas de altura e se estende por 90 milhas, com um volume comparável ao do vulcão Mauna Loa do Havaí na Terra. Perto, há outra cúpula maciça chamada Picard Mons. Eles não são vulcões, mas criovulcões. Se esses vulcões de gelo entrassem em erupção não com rocha derretida, mas com uma mistura de gelo de água, metano e outras substâncias voláteis, vazando lentamente como uma geleira semi-congelada, a visão em Plutão seria, sem dúvida, ainda mais impressionante. No entanto, a coisa mais surpreendente sobre esses criovulcões é sua juventude. Quase não há crateras de impacto ao redor deles, indicando que esses vulcões de gelo se formaram em tempos geológicos recentes. Sua idade pode ser de apenas algumas centenas de milhões de anos, ou até mais jovem. Em uma escala de tempo cósmica, isso é apenas um piscar de olhos. Alguns cientistas até acreditam que esta região ainda está ativa hoje, remodelando lentamente sua face semi-congelada das profundezas de Plutão. Essas descobertas causaram uma enorme mudança em nossa compreensão de Plutão. Mas essa atividade também é verdadeiramente intrigante. É tão pequeno, apenas 2/3 do tamanho da Lua, e tão longe do Sol. Logicamente, seu calor interno já deveria ter desaparecido há muito tempo. Mas as descobertas da New Horizons despedaçaram completamente esse senso comum. A existência desses gigantes vulcões de gelo mostra que Plutão ainda retém energia suficiente para sustentar sua atividade geológica, mesmo no final de seu ciclo de vida. Essa descoberta forçou os cientistas a repensar como os planetas anões funcionam. E o que é ainda mais intrigante é qual fonte de calor o está impulsionando de dentro de Plutão. Alguns cientistas acreditam que esse calor vem de elementos radioativos no núcleo rochoso de Plutão. Outros especulam que pode haver substâncias anticongelantes dentro de Plutão, como amônia, que podem manter a água em estado líquido e evitar que ela congele. Seja qual for a fonte de calor, os vulcões de gelo de Plutão se tornaram uma evidência clara de que este planeta distante não está completamente morto. Durante o sobrevoo de Plutão pela New Horizons, os cientistas também descobriram enormes rachaduras e depressões em sua superfície. Essas características tectônicas revelam as mudanças dinâmicas dentro de Plutão. A casca de água gelada de Plutão parece ter sido esticada e rasgada por forças de baixo. Os cientistas acreditam que essas rachaduras são provavelmente um sinal do lento congelamento do oceano subterrâneo de Plutão. Embora pareça incrível, Plutão pode realmente estar escondendo um oceano de água líquida a dezenas ou até centenas de milhas de profundidade sob sua superfície congelada. Você pode estar pensando, como isso é possível? Plutão é tão frio, como a água pode permanecer líquida? Na verdade, a chave para tudo isso é a expansão da água quando congela. Assim como uma garrafa de água que estoura no freezer, se o oceano subterrâneo de Plutão estiver congelando gradualmente, sua expansão empurraria a superfície, fazendo com que a casca de gelo se rache. De fato, as imagens mostram que a casca de gelo de Plutão de fato experimentou estiramento e fratura ao longo de um longo período de evolução.
No entanto, não há evidências de que este oceano subterrâneo tenha congelado completamente. Se tivesse congelado completamente, a água teria formado um tipo denso de gelo chamado gelo II, sob alta pressão. Este tipo de gelo teria encolhido e deixado para trás sinais de compressão, como o colapso da crosta para dentro, mas a New Horizons não encontrou esses sinais de compressão. Todas essas descobertas nos levaram a especular que a água líquida sob a superfície de Plutão ainda pode existir. Como disse o Dr. Alan Stern, o investigador principal da New Horizons, como pode haver água líquida nas profundezas de Plutão com uma temperatura de superfície perto de 382 graus Fahrenheit negativos? A explicação dos cientistas é que o núcleo e o manto de Plutão ainda podem reter o calor de sua formação inicial, e esse calor é preservado por materiais isolantes. Pesquisas recentes descobriram até que pode haver uma camada de hidratos de gás, uma mistura de gelo e gases como metano, na base da casca de gelo de Plutão. Essa camada de hidratos age como um cobertor isolante, retardando a perda de calor e mantendo o oceano aquecido. Além disso, a amônia na água de Plutão também atua como anticongelante, mantendo a água líquida em temperaturas extremamente baixas. Tudo isso sugere que Plutão não é um simples planeta frio, mas um mundo com um oceano, embora seu oceano esteja selado sob uma espessa casca de gelo. Este conceito coloca Plutão no mesmo nível de luas com oceanos como Europa e Encélado. A única diferença é que o oceano de Plutão não tem um planeta gigante por perto para exercer forças gravitacionais e aquecê-lo. Um estudo de 2020 propôs uma hipótese chocante: Plutão pode ter se formado através de um início quente. Impactos intensos poderiam ter liberado rapidamente energia suficiente para derreter o gelo interno, formando diretamente um oceano líquido. Se isso for verdade, o oceano de Plutão pode ter existido por mais de 4 bilhões de anos. Essa descoberta nos faz repensar o dinamismo de Plutão. Ele pode ser mais vibrante do que pensávamos, e até mais propenso a abrigar vida. Ao mesmo tempo, a fina atmosfera acima de Plutão também chamou a atenção dos cientistas. Essa fina névoa azulada composta de nitrogênio e uma pequena quantidade de metano, é esparsa e transitória, outra descoberta impressionante da New Horizons. A espaçonave capturou a névoa brilhante desta camada azul durante os amanheceres e entardeceres de Plutão. À medida que Plutão se aproximava do Sol, sua atmosfera se expandiu. Quando Plutão esteve perto do Sol em 1989, os gases congelados foram aquecidos e sublimados, causando o aumento da pressão atmosférica. De acordo com dados de observação da Terra, de 1988 a 2016, a pressão atmosférica de Plutão aumentou cerca de 3 vezes à medida que mais nitrogênio entrava na atmosfera. No entanto, à medida que Plutão se afasta gradualmente do Sol em sua órbita de 248 anos, essa tendência está se revertendo. Em 2019, os astrônomos fizeram uma medição impressionante ao observar uma ocultação estelar. Desde 2016, a pressão atmosférica de Plutão caiu mais de 20%. Outra análise de ocultação em 2018 confirmou que a atmosfera está de fato se afinando. O nitrogênio de Plutão está começando a congelar e a cair na superfície como geada. Se este fenômeno continuar, a atmosfera de Plutão provavelmente começará a colapsar. O Dr. Andrew Cole, que estuda as mudanças sazonais de Plutão, prevê que até a década de 2030, a atmosfera de Plutão pode estar quase completamente congelada e condensada em uma camada de gelo, especialmente durante o longo e frio inverno. Quando o hemisfério norte entrar na escuridão, a temperatura cairá a níveis extremamente baixos, e o gás restante será depositado na superfície na forma de gelo de nitrogênio e metano. À medida que a atmosfera congela gradualmente, Plutão pode se tornar uma esfera congelada e sem ar. O céu de Plutão se tornará claro e sem nuvens, com apenas sinais ocasionais de vapor perto das áreas iluminadas pelo Sol. Felizmente, este processo não é um desastre permanente. À medida que a órbita de Plutão avança, em algumas centenas de anos, quando o Polo Sul se voltar para o Sol, a atmosfera se expandirá novamente, e a camada de gelo se sublimará novamente. Mas antes disso, estamos testemunhando um raro fenômeno astronômico,
compressão atmosférica e possível colapso temporário. À medida que a pressão atmosférica cai, a bela névoa azul de Plutão desaparecerá gradualmente. Surpreendentemente, o brilho geral de Plutão pode aumentar ligeiramente porque mais da superfície será coberta por uma nova camada de geada refletora. Durante o sobrevoo da região equatorial de Plutão pela New Horizons, os cientistas descobriram um fenômeno completamente inesperado: dunas. Sim, dunas. Como as dunas de areia sopradas pelo vento na Terra, elas estão localizadas na fronteira entre as vastas planícies de gelo de Plutão e as montanhas marginais. Essas características de dunas foram confirmadas em um estudo de 2018 liderado pelo Dr. Matt Telfer. Essas cristas em forma de duna aparecem em uma área de 46 milhas de largura na borda oeste da Sputnik Planitia, bem na fronteira entre a grande nova planície de gelo de nitrogênio de Plutão e as imponentes montanhas de gelo de água chamadas Al-Idrice Montes. Essas dunas formam um terreno de cristas paralelas que se assemelham visualmente a dunas de areia sopradas pelo vento, mas a areia aqui é composta de partículas de metano congeladas. Então, em uma atmosfera tão fina como as dunas são formadas, a pressão superficial de Plutão é de apenas 1 pascal, 1/100º de milésimo da pressão atmosférica da Terra. As visões científicas convencionais sustentavam que a fina atmosfera de Plutão simplesmente não era capaz de levantar grãos de areia ou empurrá-los. Mas Plutão claramente encontrou um caminho. Durante o dia solar de Plutão, o gelo de nitrogênio sólido na Sputnik Planitia sublima diretamente em gás. Neste processo, o gás de nitrogênio libera uma grande quantidade de energia. À medida que este gás se expande e se eleva, ele transporta temporariamente partículas finas para o ar. O Dr. Telfer e sua equipe descobriram que, se partículas de metano de algumas centenas de micrômetros de tamanho forem levantadas por esta sublimação, os ventos fracos de Plutão, de cerca de 22 milhas por hora, são fortes o suficiente para transportar essas partículas e reuni-las em dunas. Essas partículas sopradas pelo vento são provavelmente metano congelado das montanhas próximas, que têm calotas de gelo de metano. Claro, elas também podem conter alguns fragmentos de gelo de nitrogênio. Como a geologia da superfície da Sputnik Planitia é relativamente jovem, e as geleiras estão constantemente fluindo e se renovando, as próprias dunas também são provavelmente relativamente jovens, talvez formadas nos últimos 500 mil anos. A descoberta das dunas de Plutão mudou completamente nossa visão deste mundo distante. Uma vez pensamos que uma atmosfera fina significava que Plutão era um planeta morto. Mas a verdade é o exato oposto. Uma atmosfera fina não significa inatividade. A atmosfera de Marte também é fina, mas tem dunas de dióxido de carbono. A Lua de Saturno, Titã, também tem dunas compostas de grãos de areia de hidrocarbonetos. E agora Plutão se juntou a este grupo, provando que mesmo sob as condições de baixa pressão e frio extremo do cinturão de Kuiper, os ventos planetários ainda podem moldar a superfície de um corpo celeste. Depois de deixar Plutão, a New Horizons continuou para um alvo ainda mais distante, Arrokoth. Em 1º de janeiro de 2019, a espaçonave sobrevoou este pequeno corpo celeste a uma distância de cerca de 4 bilhões de milhas, trazendo à humanidade sua primeira visão de perto de um objeto primordial do cinturão de Kuiper. A New Horizons descobriu que Arrokoth parece um boneco de neve cósmico, 2 objetos irregulares fortemente unidos. O corpo principal tem cerca de 22 milhas de comprimento, com um lado de cerca de 13 milhas de largura e o outro de cerca de 9 milhas de largura. É um binário de contato, formado pela fusão de 2 corpos separados. As imagens tiradas durante o sobrevoo mostram uma superfície surpreendentemente lisa, com manchas vermelhas uniformes e muito poucos cráteres. Em muitos aspectos, Arrokoth parece ser um dos corpos celestes mais primitivos e antigos que já visitamos. É como uma cápsula do tempo do amanhecer do Sistema Solar, guardando inúmeros segredos que esperam ser desvendados. Mas uma das características mais marcantes na superfície de Arrokoth são suas grandes estruturas em forma de monte. Essas estruturas ocupam a parte principal do lado maior do objeto.
A mais recente análise de imagem de alta resolução mostra que a parte maior de Arrokoth, apelidada de Wenu, está coberta com cerca de 12 montes largos, cada um com cerca de 3 milhas de largura. O que é surpreendente é que esses montes são tão semelhantes em forma, tamanho, cor e refletividade que são quase idênticos. O pesquisador da New Horizons, Will Grundy, observou que a Arrokoth quase parece uma framboesa, composta de pequenas unidades individuais. Este objeto está tão bem preservado que podemos ver diretamente seus blocos de construção. Esses componentes em forma de mosaico sugerem que o processo de formação de Arrokoth foi extremamente suave, como se tivesse sido acumulado gradualmente. Os cientistas acreditam que essas estruturas em forma de monte se formaram localmente, com os fragmentos se originando da mesma nuvem inicial de material. Não são fragmentos de colisões violentas, mas mais como irmãos que cresceram juntos e se fundiram gradualmente em um todo. Com base na forma e na composição química de Arrokoth, os cientistas encontraram uma grande quantidade de evidências para apoiar essa visão. Os dois lóbulos de Arrokoth se encontram em um ponto de contato, com seus polos e equadores alinhados. Isso sugere que os dois corpos uma vez orbitaram um ao outro e gradualmente se aproximaram em espiral. Os próprios lóbulos são achatados um pouco em forma de panqueca, o que pode ser o resultado de sua fusão suave em um disco de detritos em rotação. Particularmente notável é a uniformidade da composição e da cor da superfície de Arrokoth. Isso sugere que seus materiais de formação provavelmente vieram da mesma região da nebulosa solar. Se Arrokoth tivesse se formado através do método de acreção hierárquica tradicional, ou seja, coletando aleatoriamente material de diferentes lugares através de colisões, então deveríamos ver mais heterogeneidade. No entanto, todos os sinais apontam para um mecanismo de formação diferente, o modelo de colapso de nuvens. Neste modelo, um denso aglomerado de partículas sólidas na nebulosa solar primordial colapsa sob sua própria gravidade, formando diretamente um planetesimal, pulando assim a fase de colisão violenta. O coautor do estudo, Dr. William McKinnon, explicou que as partículas de Arrokoth se juntaram em baixas velocidades, orbitaram umas às outras e finalmente se fundiram sob complexas interações gravitacionais. Esta descoberta quase descarta a teoria tradicional da acreção hierárquica e apoia fortemente o modelo de colapso de nuvens de partículas, revelando um grande avanço no processo de formação de planetesimais. Os planetesimais são a base da formação de planetas. Além de suas estranhezas morfológicas, o tom vermelho escuro de Arrokoth também não é simples. Ele revela a história química do sistema solar primitivo. As medições espectroscópicas da New Horizons mostram que a superfície de Arrokoth está coberta com gelo de metanol e moléculas orgânicas complexas, possivelmente tolinas. Discutiremos isso com mais detalhes mais tarde. Surpreendentemente, não foi detectado gelo de água na superfície. O gelo de água é comum em muitos corpos celestes no sistema solar exterior, e vestígios de água podem ser encontrados até em pequenos cometas e objetos do cinturão de Kuiper. A ausência de gelo de água significa que ou a água está enterrada profundamente sob uma camada de matéria orgânica, ou que as condições durante a formação deste planetesimal levaram a um conteúdo de água muito baixo. Na verdade, Arrokoth pertence aos objetos ultravermelhos. Como sua superfície é rica em matéria orgânica, seu espectro de reflexão parece extremamente vermelho. Acredita-se que esta substância vermelha seja rica em tolinas, que são macromoléculas complexas que geralmente se formam quando os raios cósmicos e a radiação ultravioleta interagem com compostos simples como metano, amônia e nitrogênio. A formação de tolinas não representa a vida, mas são produtos químicos pré-bióticos que contêm muitos dos blocos de construção químicos da vida. Nas condições certas, esses blocos de construção podem se tornar precursores de componentes essenciais da vida, como os aminoácidos. A presença de metanol congelado tornou-se outra pista para desvendar a história de Arrokoth. O metanol pode ser formado pela radiação da água e do monóxido de carbono, e também pode existir como um gelo primordial. Em comparação com gases como o metano ou nitrogênio, o metanol é menos volátil. Os cientistas acreditam que gelos mais voláteis como metano, amônia e sulfeto de hidrogênio estiveram presentes uma vez no jovem Arrokoth.
Mas devido à gravidade extremamente fraca de Plutão e à sua superfície extraordinariamente fria, essas substâncias voláteis ou escaparam para o espaço ou sofreram transformações químicas ao longo de bilhões de anos. E as substâncias de tolina ricas em enxofre sugerem que compostos como o sulfeto de hidrogênio estiveram presentes uma vez e contribuíram para a química da superfície de Arrokoth. À medida que esses gases se dissiparam ou se transformaram em sólidos, o que restou foi uma geada orgânica vermelha e gelo de metanol cobrindo a superfície, como se estivesse envolvendo o corpo celeste em um revestimento orgânico. Vale a pena notar que a superfície de Arrokoth é quase completamente desprovida de gelo de água. Isso pode significar que o gelo de água está enterrado sob esta casca orgânica, ou que, como a região da nebulosa solar onde Arrokoth estava localizado era extremamente fria, o gelo de água já havia se reunido em corpos celestes maiores. Em ambos os casos, a composição de Arrokoth sugere que as matérias-primas para a formação de planetas eram diversas. Ao estudar esses materiais de perto, os cientistas podem vislumbrar o ambiente químico do sistema solar exterior há 4-5 bilhões de anos. Essas substâncias muito provavelmente chegaram à Terra através de cometas e asteroides e forneceram os elementos-chave para o nascimento dos componentes da vida. Essencialmente, este corpo celeste sem vida preserva os processos químicos orgânicos do nascimento do Sol. É como uma cápsula do tempo química congelada, talvez representando o pacote de materiais inicial para a origem da vida. Essas descobertas não podem deixar de nos fazer pensar: a vida poderia ter nascido no oceano de Plutão? Se Plutão pode preservar um oceano líquido por bilhões de anos, então significa que ele tem um ambiente aquático estável, o que é crucial para todas as formas de vida que conhecemos. Este oceano pode conter amônia e sais, não apenas atuando como anticongelante, mas também possivelmente servindo como nutrientes. E se o núcleo de Plutão pode fornecer calor e gradientes químicos, ele pode fornecer uma fonte de energia para a vida, assim como as fontes hidrotermais no fundo do oceano da Terra. Claro, no momento, não há evidências de que haja vida em Plutão. A New Horizons não estava equipada com as ferramentas para procurar sinais biológicos, mas, mesmo assim, o fato de haver um oceano subterrâneo em um ambiente longe do Sol, onde a energia estelar é escassa, ainda sugere que Plutão pode ser mais habitável do que os cientistas pensavam anteriormente. Um pesquisador mencionou uma vez que, se houver vida no oceano subterrâneo de Plutão, essas formas de vida estariam protegidas da dura radiação cósmica e poderiam evitar flutuações extremas de temperatura. Tais formas de vida provavelmente seriam microbianas, obtendo energia de reações químicas nas rochas e na água. Embora essa possibilidade seja pequena, a questão ainda não está resolvida. A vida microbiana poderia ter nascido uma vez neste oceano oculto, ou poderia nascer aqui hoje. Talvez só tenhamos uma resposta quando futuras missões explorarem profundamente essas águas profundas e escuras. A missão New Horizons nos forneceu um breve vislumbre. Alguns dias de dados de Plutão e algumas horas de Arrokoth. Embora o tempo tenha sido curto, essas observações mudaram completamente nossa compreensão desses corpos celestes distantes. Anos se passaram, e os cientistas planetários ainda estão mergulhando fundo nesses dados e constantemente fazendo novas descobertas. No entanto, muitos mistérios permanecem sem solução, ou estão apenas começando a revelar suas pistas. Por exemplo, Plutão experimentou uma recente erupção criovulcânica, e essa atividade ainda está em andamento? À medida que a atmosfera de Plutão se afina e se reabastece gradualmente, como o clima do planeta não muda? A existência de um oceano subterrâneo levanta mais perguntas. Ele entra em contato com o núcleo rochoso de Plutão, ou está selado abaixo por uma camada de hidratos? Qual a espessura da casca de gelo e a água líquida perto da superfície? Todos os objetos frios e clássicos do cinturão de Kuiper são assim ou Arrokoth é uma exceção única? Para responder a essas perguntas, os cientistas precisam urgentemente de novas missões e métodos de pesquisa inovadores. Hoje, há um interesse crescente na comunidade científica em retornar a Plutão. Por exemplo, a NASA financiou planos de pesquisa preliminares para implementar uma missão orbital, não apenas um simples sobrevoo, mas um projeto de pesquisa que pode permanecer em Plutão e suas luas por muitos anos.
Esta missão prevê que a espaçonave chegue a Plutão, entre em órbita para mapeamento de alta resolução, rastreie as mudanças sazonais na atmosfera de Plutão e possa até mesmo implantar um pousador ou um impactador para analisar a composição da superfície de Plutão de perto. Como a entrada em órbita requer uma desaceleração significativa, os pesquisadores estão considerando métodos de propulsão avançados, incluindo motores iônicos de alta eficiência e até mesmo conceitos futuros como qualquer propulsão. Uma ideia inteligente é usar a maior lua de Plutão, Caronte, como freio gravitacional. A pesquisa descobriu que um orbitador pode usar Caronte para várias assistências gravitacionais, não apenas para desacelerar eficazmente, mas até mesmo para sair da órbita de Plutão, minimizando o consumo de combustível. Isso daria à espaçonave a oportunidade de realizar um cruzeiro pelo cinturão de Kuiper e, eventualmente, se dirigir a outros corpos celestes. De acordo com o plano proposto, a espaçonave permanecerá em órbita ao redor de Plutão por 2 anos, usará a gravidade de Caronte para sair da órbita e continuará para outros objetos do cinturão de Kuiper, possivelmente outro objeto clássico frio, ou até mesmo sobrevoará outro planeta anão. Se este plano ambicioso for realizado, ele ampliará muito o legado da New Horizons, transformando uma breve missão de reconhecimento em uma expedição de longo prazo. Atualmente, a NASA estendeu a missão até o final da década de 2030, e esta sonda solitária continuará a trazer sinais da fronteira para os ouvidos da humanidade, e até mesmo viajará além da heliopausa, para o verdadeiro espaço interestelar. Os 2 nomes que ela deixou para trás, Plutão e Arrokoth, podem ser mencionados repetidamente pelas gerações futuras, não porque sejam os mais distantes de nós, mas porque foram os mais incompreendidos por nós. Pensávamos que era o fim gelado e morto, mas eles provaram que a fronteira do sistema solar está longe de ser tão silenciosa quanto imaginávamos. Talvez a verdadeira surpresa nunca esteja para dentro, mas para fora. Esses segredos escondidos nas sombras frias ainda esperam que nos aproximemos. E tudo isso apenas começou.